sou a Bárbara e sejam bem-vindas a mais um vídeo. E hoje a gente vai conversar sobre algo muito esperado, que é como começar na sapatilha de ponta. E eu vou dar conselhos aqui pra vocês, na verdade, pra vocês que são bailarinas iniciantes das pontas, o que vocês devem ou não devem fazer, ok? E hoje eu vou dar conselhos e dicas valiosas pra vocês que estão começando na ponta. Começar nas pontas é sobre ter preparação antes de subir, porque realmente, se você não tiver preparação, você vai se lesionar, ok? Então, antes de subir nas pontas, você precisa ter preparação para poder não ter perigo de lesões, machucados, ok? Então, uma preparação, um alongamento antes, preparação de vários anos também, ajuda muito você subir na ponta da maneira correta. E o meu primeiro conselho é: confie na sua professora. Se ela diz que você não está pronta na ponta, para subir nessa parte de ponta, você não está pronta. A professora observa a sua maturidade técnica, ela observa o seu alinhamento, a sua força, a sua flexibilidade. Então, se ela diz que não está pronta para subir nessa patinha de ponta, você não está pronta. Confie na sua professora. Você vai ter seu tempo para subir nessa patinha de ponta. O balé é um processo de evolução e não atalho. Lembre-se disso. Você vai subir, porém pode demorar um pouco, dependendo da sua evolução. Se você evoluir mais rápido, pode ser sim mais rápido, dependendo de como você vai estar aí tendo facilidade para evoluir, entendeu? Então, se ela diz que você não está pronta, você não está pronta. Mas calma, espere que vai dar certo, ok? Tudo no seu tempo. Saber respeitar o tempo do seu corpo vai te ajudar bastante a você evoluir. Então, meninas, e o meu segundo conselho na verdade, isso aqui é mais uma dica do que conselho. Faça fortalecimento antes de subir na ponta. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Fazer fortalecimento, aquecimento antes de subir na ponta, ok? Exercício com a Taraband, porque eu acho que vocês já conhecem. Exercício com a Taraband, conhece assim quem é bailarina. Exercício meia ponta, relevês. Faça aberturas. Enfim, faça aquecimento para os pés antes de subir na ponta, ok? Faça aquecimento antes de subir na ponta, isso é muito importante. O preparo para subir na ponta se você faz o aquecimento antes de subir na ponta, vai ajudar a evitar lesões, machucados, sangramentos e etc, tá bom? Então, faça aquecimentos, isso é muito importante, fazer aquecimento antes de subir na ponta. Além disso, vai deixar seus músculos mais fortes, ok? E vai ser melhor para você dançar. Então, essa é, na verdade, não tão conselho, mas é dica, né? Então, meninas, a minha próxima dica é: escolha a sapatilha certa. Também é um conselho, também, além de dica. Pois é, meninas, escolha a sapatilha certa. Isso aí é muito importante. Vá na loja, teste as sapatilhas, teste vários modelos, até achar que dá mais certo pra você. Porque cada bailarina tem um tipo de pé, cada bailarina tem um pé diferente. Então não dá pra ter base. Não escolha só porque ela é bonita, tá, gente? Porque uma sapatilha bonita, ela é uma sapatilha bonita. Mas se ela for bonita e não for boa pro seu pé, pode atrapalhar na sua evolução no balé. E pode machucar o seu pé, além de correr o risco de lesionar em outras coisas, né? Então, escolha a sapatilha que você tiver mais conforto e segurança. Teste vários modelos até você achar que dá mais certo pra você. Porque cada um tem o seu tipo de pé. Não adianta eu vir aqui falar, porque essa daqui dá certo pra mim, que a sapatilha só dança. Porém, não adianta que eu vim falar essa daqui que dá certo, porque ela vai dar certo pra mim. Então, você tem que ver outros modelos que dá certo pro seu tipo de pé. Porque cada bailarina, como eu falei, tem um pé diferente. Então, você vai testar, até você achar a que você sente mais conforto e segurança, ok? A que você acha que estiver boa pra dançar, você vai levar ela, ok? Então, você tem que testar o apoio, subir nessa parte de ponta na loja, pra você ver se ela fica boa ou não no seu pé.
E se ela não ficar boa, não é porque a sapatilha é ruim, não é, é porque ela não deu certo no seu pé, ok? E eu vou indicar aqui algumas marcas boas de sapatilha de ponta, na verdade boas de balé, porém tem vários modelos dessas marcas que você pode testar, vários modelos de sapatilha de ponta que você pode testar até ver qual que dá certo. Essa minha aqui, por exemplo, é da Só Dança, tá? A minha sapatilha de ponta é da Só Dança. Porém, eu nem lembro mais qual modelo que é, mas pra vocês eu acho que cada um, como eu falei, cada um tem seu tipo de pé. Então não adianta falar o modelo aqui e vocês... Não adianta falar o modelo aqui, porque meu pé é outro. Então o que você tem que fazer, como eu falei, é testar. Testar até ver qual que dá mais certo pra você. Eu não sei se aqui fala. Aqui, ó. Eu não sei se SD é o modelo da sapatilha ou FN, porque tem duas coisinhas aqui na sola. Porém, gente, como eu falei, Só Dança é marca boa, Evidence também é marca boa, Capésio, Aurora, ok? Aí vocês vão testando qual que vocês acham que dá certo pra vocês, ok? Vamos testar todas essas marcas, igual eu falei. Só Dança, Evidence, Aurora, qualquer outra? A Capésio. Pois é, vocês vão testar vários modelos de todas essas marcas. São marcas boas que eu indiquei aqui pra vocês. Vocês vão testar todos os modelos dessa sapatilha de ponta até chegar a que você vê que dá mais certo, ok? Vai testar na loja. E uma outra coisa que eu vim falar pra vocês, que na verdade é mais uma curiosidade, né? Não é tão um conselho em dicas. É mais uma curiosidade que eu não... As bailarinas estão começando na ponta agora. Algumas já podem saber, mas algumas talvez não sabem, né? Mas tá vendo essas fitas aqui? Elas não vêm na sapatilha de ponta. Você vai ter que costurar, ok? Eu costurei aqui. Mas cada professora pede de uma maneira. A minha pediu pra eu costurar dessa maneira. Então, assim, elas não vêm costuradas, elas vêm fora. Elas nem esse elastiquinho vem costurado. Você vai ter que costurar isso aqui tudo depois. Então, a professora vai falar como você deve costurar essa sapatilha de ponta, que cada professora pede de uma maneira, ok? Mas a minha professora pediu pra eu costurasse assim. E uma dica aqui, que eu acho que, na verdade, é mais uma dica para não desfiar a fita de cetim dessa sapatilha de ponta. Que é queimar essas pontinhas aqui, ó, quer ver? Tá vendo essas pontinhas das fitas aqui, ó? Vendo? Essas pontinhas aqui, ó. Vocês vão queimar no fogo mesmo. Pra não ter perigo de desfiar. Então, isso aqui é mais uma dica, tá? Pra não desfiar. Aí você vai queimar essas pontinhas. Tem bailarina que não queima, mas eu aconselho queimar pra não ter o perigo de desfiar as fitas. E esse elástico aqui também, como eu falo pra vocês vão ter que costurar depois. Mas cada professora pede um jeito, então dá pra explicar aqui e vocês costurarem, porque cada professora pede de uma maneira. Essa sapatilha de ponta aqui, minha, tem bailarinas que quebram a ponta, né? Eu nunca quebrei ela minha, não. Só fui usando e fui alaciando. Mas se você quiser quebrar também, né? Vai muito da sua escolha. Também vai muito do modelo da sapatilha. Se for uma sapatilha boa, às vezes nem precisa também. Se for uma sapatilha um pouco mais molinha, talvez não precise quebrar. Até que a minha não tá tão molinha não, ela tá meio dura. Mas eu consigo sim subir, eu não sei. Mas depois eu acho que eu vou testar quebrar ela. Apesar de que acho que ela tá bem amaciada. Mas depois eu vou querer testar quebrar ela. Por mais que ela esteja mais amaciada, porque eu tô usando ela já faz um tempo. E meu próximo conselho é: cuidado com as ilusões nas redes sociais.
Gente, isso aí é muito importante, esse conselho que eu tô dando. Cuidado com as ilusões nas redes sociais. Porque muitas bailarinas postam como se fosse assim perfeita, sendo que ninguém é perfeito, gente. Porque aqueles vídeos, aqueles reels que a gente vê de bailarinas sendo perfeitas, entre aspas, eles estão editados. Então não se compare com uma edição, gente. Então aquilo dali é só um pedacinho, um pequeno treino que ela fez. Então, gente, não se comparem com outras bailarinas nas redes sociais e na vida real também. Não se comparem, tá, gente? Isso é muito importante, respeitar seu tempo, seu processo, tá? Porque o balé é uma evolução, é um processo e não um atalho, como eu falei pra vocês. Então, gente, não se comparem nas redes sociais com aquelas bailarinas perfeitas, entre aspas, porque ninguém é perfeito. Elas parecem ser perfeitas, mas não é. Então, não se compare com esse tipo de bailarina, tá, gente? Esse conteúdo, inclusive, faz mal pra qualquer pessoa. Então, o segredo é não se comparar, ok? Porque se você comparar, vai atrapalhar no seu processo de evolução pro balé. Ok? Tem um vídeo meu aqui dando dicas para vocês pararem de comparar com outras bailarinas. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição desse vídeo, que é o vídeo de comparação com bailarinas, que eu falo sobre esse tema e que eu dou dicas também para vocês pararem de comparar com outras bailarinas. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Então, meninas, como eu falei pra vocês, não se comparem nem nas redes sociais, nem na vida real. Aquelas bailarinas nas redes sociais que parecem perfeitas, não são. Aquilo apenas é edição, um pequeno trecho da edição que elas fizeram. Um pequeno acerto de tanto que elas treinaram, entendeu? Então, meninas, o meu próximo conselho é: sentir dor forte no balé não é normal por causa da sapatilha de ponta. Não é normal sentir dor forte. Então, se você estiver sentindo dor forte no balé, pare de dançar. Pare de dançar assim. Descansa um pouco, tá? No momento que você estiver sentindo a dor forte, descansa um pouco. Pare para conversar com a professora. Professor, tô sentindo dor forte, é normal? Não é normal, na verdade, né? Mas aí pede para ela alguns conselhos. O que você deve fazer se você está sentindo dor forte, se você precisa ir na fisioterapeuta ou não, dependendo de alguns casos, sim, tá, gente? Dependendo de alguns casos, você vai precisar ir na terapeuta, se for caso de lesão, por exemplo, mas aí é cada caso, cada caso. Então, converse com a professora se você estiver sentindo dor forte, porque isso não é normal, então pode ser uma lesão ou outra coisa, dependendo da situação aí de você. Porque cada caso é um caso, como eu falei. Então pare, descanse, ok? Converse com a professora, porque sentir dor forte não é normal. Sentir dor, gente, é comum, sim, sentir dor. Sentir um pouquinho de dor nessa parte de ponta é normal, tá, gente? Até hoje eu sinto, eu não sou iniciante, mas eu sinto quando eu vou subir na ponta, é normal. Eu tô falando de dor forte, dor intensa. Isso aí que não é normal, tá? Subir nessa parte de ponta e sentir dor forte não é normal. Pode ser uma lesão ou alguma outra coisa, dependendo de algum caso. Cada caso é um caso que eu falei. Cada situação, né? Então, assim, dor leve, dor fraca não tem importância, tá, gente? Mesmo que você tiver muito tempo nessa parte de ponta, não tem importância. Não é nada, entendeu? Se for dor leve. Agora, se for dor intensa, aí você já precisa procurar médicos, né? Ajuda médica. Falar com a sua professora: professora, eu tô sentindo dor intensa aqui na ponta. Aí ela vai te falar o que você deve fazer. Alguns casos, a maioria alguns casos, ela vai te falar para ir assim, no fisioterapeuta, algum médico. Então, dependendo da situação que você tiver. E dependendo do porquê que você tá sentindo dor nessa parte de ponta, entendeu? Então, assim, se você estiver sentindo dor intensa, fale com a sua professora. E se for dor leve, é comum, gente. É comum se for dor leve. Então, não tem que se preocupar se for uma dor levezinha, ok? Você tem que começar a se preocupar se for dor intensa. Bom, meninas, eu tava esquecendo de falar pra vocês, mas uma coisa muito importante que eu esqueci de falar
é que usem ponteiras antes de colocar sapatilha de ponta. Isso vai proteger seu pé. É muito importante usar ponteiras. Se você estiver sentindo dor intensa na sapatilha de ponta, um conselho que eu posso dar para vocês, assim, para todos os casos, para quem estiver sentindo dor intensa, é descansar, gente. Descansar é muito importante, descansar. Você descansa da sapatilha de ponta. Mas se o seu caso for tipo assim, você ainda puder dançar, dance só com minha ponta, tá? Dance só com minha ponta. Com a sapatilha de ponta, você dá um tempo, ok? Você serve para todos os casos da sapatilha de ponta, você dá um descanso, dá um tempo, até essa recuperação. Até você melhorar bem, você não sobe na sapatilha de ponta. Quando você tiver 100%, você vai voltar, dar um tempinho e subir na sapatilha de ponta, dependendo de alguns casos assim. E com a orientação médica, com o fisioterapeuta, se ela liberar também, que tem isso também. Então, gente, se você estiver sentindo dor intensa nessa sapatilha de ponta, dá um descanso. E a minha próxima dica e próximo conselho é: tenha paciência e seja constante, ok? Tenha paciência com o seu processo de evolução na ponta. É normal o processo da ponta ser mais lento, ok? Você não conseguir assim, vai demorar um pouquinho, mas o processo da ponta demora um pouco mais, mas você vai conseguir, e o segredo é ter paciência e persistência. Tenha paciência e persistência. Você tendo paciência e persistência, você consegue, ok? Essa é a minha dica. Tenha paciência com a sua evolução nas pontas, que o processo é um pouco mais lento. Um dia você vai subir na ponta, vai ficar boa. Outro dia você esqueceu tudo. E isso é normal, tá, gente? É normal demorar um pouco, tá? O seu processo na evolução nas pontas é normal. O processo é um pouco mais lento, ok? Mas não desista, o segredo está aí na persistência, como eu já falei pra vocês. Você persistindo por uma coisa, você consegue, ok? Então, ter paciência, tenha persistência e constância. Repete vários exercícios várias vezes nas pontas, tá? Como exercícios básicos mesmo de balé. Plié, relevé, grand jeté, exercícios básicos, mas se você fizer esses exercícios todos os dias, eu garanto que você vai evoluir mais rápido, tá, gente? Então, faça exercícios em casa todos os dias, exercícios básicos mesmo de balé nas pontas, ok? Se você estiver iniciando as pontas, mas é claro, com orientação da professora, não vai fazer isso em casa sem orientação de professor. Se a professora liberou você subir nas pontas, você vai fazer isso todos os dias em casa, exercícios básicos, para você evoluir no balé mais rápido, ok? Mas não se preocupe com o seu processo de evolução, tá? Tenha paciência, persistência, que você vai evoluir. Só os processos das pontas demoram mais um pouco. Meninas, o meu próximo conselho e dica é: tenha mentalidade de bailarina. Você tendo mentalidade de bailarina, você vai conseguir evoluir. Como, por exemplo, entenda que você errar, você ser iniciante nas pontas e errar é normal, tá, gente? Todo mundo erra, todo mundo começa de algum lugar. Aquelas bailarinas que vocês veem na internet que é perfeita, que tá bem avançada, tá bem lá na frente, aquelas bem avançadas mesmo, é porque elas também começaram de algum lugar, então elas também foram iniciantes uma vez na vida. Todo mundo que faz balé já foram iniciantes, então lembra disso. Tenha paciência e persistência. Então, gente, não se compare, ok? E também tenha mentalidade de bailarina e entenda que errar faz parte do processo. Bom, meninas, uma coisa que também vai ajudar vocês bastante é fazer simplesmente a técnica do espelho. Ela até me ajudar demais essa técnica do espelho. Que é o quê? Você olhar para o espelho e você repetir frases, afirmações todos os dias. Você repetir afirmações. Então, se você está nas pontas, você vai repetir afirmações. Eu vou deixar algumas afirmações aqui na tela para vocês repetirem todos os dias, para vocês conseguirem evoluir no balé, porque lei da atração tem isso, né? Porque eu acredito muito na lei da atração. Eu acredito muito em energia, assim. E energia tem muito isso, né? Você tipo, como é que era a frase mesmo? Você emana, né, o universo e você consegue as coisas. Eu esqueci qual que era a frase, por isso que eu tô falando assim. Então, você emanando energias positivas, você
Você consegue, entendeu? Você emanando energias positivas para o universo te retorna com aquilo que você quer. Então você repetindo essas frases todos os dias, essas afirmações que eu deixo aqui na tela, na frente do espelho todos os dias, eu garanto para vocês que vocês também vão melhorar, porque você está mentalizando, não só jogando para o universo, mas você está mentalizando que é aquilo, e o seu cérebro acredita, com o tempo ele vai acreditando, ok? Então, o segredo também está na constância, você repetindo isso todos os dias na frente do espelho. E essa técnica se chama técnica do espelho, que eu falei pra vocês, isso é muito importante, que o seu cérebro, uma hora, ele vai acreditar, entendeu? Se você repetir isso todos os dias, o seu cérebro, uma hora, vai acreditar e vai se tornar realidade, ok? Essas afirmações vão se tornar realidade. Igual aquela frase, fake it to make it, que é finja até ser, ou finja até se tornar, entendeu? E é assim que a gente consegue também as coisas, ser com tudo. Eu dei exemplo aqui do balé, que vocês que estão nessa parte de ponta, querem evoluir no balé, estão começando agora. Mas eu dei exemplo disso, mas isso aí serve pra tudo. Aí você, se você quiser, você também pode adaptar para outras coisas também, essas afirmações. Então, meninas, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdo de balé, dicas de bailarina, lifestyle, rotina, bastidores, vlogs e muito mais. Se você quiser ver mais vídeos como esse, toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, tem vídeo novo no ar aqui no canal, ok? Então se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para não perder nada dos vídeos novos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.